Olá, nessa aula nós vamos aprender sobre a multiplicidade de uma raiz. Como assim, professor, multiplicidade? Ou seja, existem raízes numa equação polinomial, ou até mesmo num polinômio, que elas se repetem, tá? Então, por exemplo, nós temos aqui como, por exemplo, x mais 3 elevado a 4, né? Nós temos essa situação aí. Nós temos, por exemplo, x menos 1 elevado a 2, tá? Então, existem algumas raízes que elas se repetem. E isso é o nosso trabalho e essa é a nossa aula de agora, tá bom? Então, vamos lá. Quero exemplificar para você, para ficar bem claro, o que é uma multiplicidade de uma raiz, tudo bem? Então, vamos lá. Vem comigo para a nossa aula de hoje. Então, aqui como exemplo, nós temos esse dado aqui, essa equação polinomial aqui. Então, mas primeiro, né, antes da gente chegar nas raízes, nas multiplicidades, vamos entender o grau, né? Olha só, como é que você identifica o grau de uma equação quando ela está desse tipo aqui? Quando ela está na forma fatorada, né? Então, por exemplo, o expoente desse cara aqui, ó, ele vale 1, certo? E se aqui vale 1, e aqui vale 4 e aqui vale 2, então nós respondemos a letra A, tá bom? Então o grau da nossa equação vai ser 1 mais 4 mais 2. É só você somar os expoentes, tá? Então vai ficar 4 dá 5 com 2, 7. Então ela tem essa equação aqui, ela tem grau 7, ou seja, ela é do sétimo grau, tá? Então ela tem essa estrutura aqui, né? Então agora vamos ver as raízes, letra B. O que você faz aqui? Você vai pegar cada parêntese desse, tá? Olha lá, ó, x menos 5 é igual a 0. Então, o nosso x é igual a 5. Esse número aqui é uma raiz, né? Esse aqui já é uma raiz. Vamos lá, o próximo seria o x mais 3, que é esse valor aqui, ó, tá? Igual a 0, então x é igual a menos 3. Então, nós já temos aqui mais uma raiz, né? Então, esse cara aqui é uma raiz. Agora, nós temos aqui o x menos 1. Então, x menos 1 é igual a 0. Então, x é igual, manda para o outro lado. Então, x é 1. Então, nós já temos aqui 3 raízes, né? Só que a nossa equação polinomial ela é de grau 7. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela tem 7 raízes, né? 7 raízes. No entanto, aqui eu tenho somente 3. Então, como é que a gente vai achar as outras duas? Existem vários métodos para você fazer isso, inclusive o de Brillo-Ruffini, né? Se você tem que desenvolver esse produto notável aqui e ir abrindo a equação, né? Se bem que aqui como você aqui tem 3 e tem raiz 7, ainda vão ficar um polinômio de raiz 4, né? E aí fica muito difícil de você calcular. Mas aqui não é o objetivo da nossa aula de hoje. Agora vamos analisar, por exemplo, a multiplicidade. Como é que você analisa a multiplicidade de uma raiz? Aí você percebe o seguinte, olha só. Por exemplo aqui, ó, olha lá. A raiz 5, por exemplo, qual é o expoente que ela está elevado? Ela tem expoente 1, entendeu? Então aqui ela é repetida apenas uma vez, certo? O 5 é repetido apenas uma vez. Isso quer dizer que o 5 ele tem multiplicidade 1, certo? Ou seja, ele repete só uma vez. Tudo bem? Agora vamos analisar o x igual a outra raiz, ó. A raiz, o x igual a menos 3, né? Olha lá, o x igual a menos 3. Daí a gente vai olhar para o expoente onde está o menos 3, ó. O expoente do menos 3 está aqui, ó. Então, o expoente dele é 4. O que isso quer dizer? Quer dizer que a raiz menos 3, ela tem multiplicidade quanto? Multiplicidade 4, tá? Então, o 3 tem multiplicidade 4, tudo bem? Agora,
Vamos lá, agora para o x igual a 1, ó. Para a raiz, quem é a outra raiz? A outra raiz, ela vale 1. Vamos ver a multiplicidade, você vai olhar aqui o expoente, né? Então, ela tem multiplicidade, quanto? Multiplicidade 2, certo? Isso quer dizer que 1, ele repete 2 vezes. Já o 3, ele repete 4 vezes e o 5 apenas uma. Mas como assim, professor? Tem como dar um exemplo? Tem. Vamos fazer exemplos para ficar mais entendível sobre as multiplicidades de raízes. Nesse exemplo, nós temos o seguinte, ó, verifique qual é a multiplicidade da raiz 2 nessa equação aqui. Lembrando que essa equação ela tem um expoente maior que o 4, né? Então, isso quer dizer que ela é de grau 4 e tem 4 raízes, certo? Então, vamos lá, vamos verificar quantas vezes o 2 ele é raiz dessa equação. Como é que a gente vai fazer isso, professor? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos usar o método de Brillo-Ruffini para a gente calcular aqui a nossa multiplicidade. Então, vou fazer aqui bem bonito aqui para nós, né? Para ficar bem certinho. É um quadradinho bonitinho aqui. E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar a raiz 2 aqui, tá? Então, coloca a raiz 2 aqui. E aqui em cima você vai colocando os coeficientes. Por exemplo, aqui tem 1, né? Então, você coloca aqui 1. Aí você coloca o menos 5. Coloca o 6. Coloca o 4. Né? Ó, 4, 3, 2, 1. Então, tá tudo certo. E aqui você coloca o menos 8. O que você faz agora? Você vai baixar esse 1 aqui. Né? Baixa 1 e vai fazendo o Brillo-Ruffini. 1 vezes 2 dá 2. Com o menos 5 dá menos 3. Menos 3 vezes 2 dá menos 6. Com mais 6 dá 0. 0 vezes 2 dá 0. Com 4 dá 4. Com mais 4, né, dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Menos 8, 0. Então, já era esse valor aqui já era esperado, né? Esse cara aqui seria o resto, certo? Então, toda vez que o resto é 0, significa que 2 é raiz da equação. Vamos verificar mais uma vez se o 2 ele é raiz, tá? Então, a gente vai fazer mais um traço aqui e vamos colocar o 2 de novo no Brillo-Ruffini, né? Então, olha lá, eu vou colocar o 2 aqui. Vamos ver se realmente ele é raiz. O que a gente faz agora? A gente desce esse 1, né? E aí vai fazendo o mesmo processo. Então, 1 vezes 2 dá 2, com menos 3 dá menos 1. Menos 1 vezes 2 dá menos 2, com mais 0 dá menos 2. Menos 2 vezes 2 dá menos 4, com mais 4, 0. Opa, zerou de novo aqui, ó. Né? Isso quer dizer que aqui o resto é 0, significa que o 2 ele é raiz de novo, tá? Vamos ver se ele funciona mais uma vez, né? Vamos lá, deixa eu fazer um traço aqui bem bacana aqui pra gente. Vamos verificar se ele é raiz mais uma vez, tá? Vamos lá, coloca o 2 de novo ali, né? Coloca o 2 aqui de novo. Vamos ver se ele é raiz de novo, né? Então, nós já temos que 2 é raiz múltipla, né? É raiz múltipla, tá? Ou seja, o 2 ele tem multiplicidade 2, porque ele é raiz 2 vezes. Vamos ver se é mais um, né? Baixa 1 aqui. Então, vai fazendo, ó. 1 vezes 2 dá 2, com menos 1 dá 1. 1 vezes 2 dá 2, menos 2, 0. Opa! De novo, zerou aqui a nossa equação, né? Esse cara aqui é uma raiz. Aliás, esse cara é o resto, né? Esse aqui venceu o nosso resto. Se o resto é 0, significa que o 2 é mais uma vez raiz. Será que ele é mais uma vez raiz? Vamos verificar. Olha lá, você coloca o 2 de novo aqui, tá bom? Então, coloca o 2 de novo aqui. Vou colocar na mesma cor, né? Olha lá, 2 aqui de novo. Vamos ver se ele é raiz. Ele já é raiz 3 vezes. Vamos ver, né? Baixa 1 aqui. Então, 1 vezes 2 dá 2. 2 com mais 1 dá 3. Opa, já não zerou, né? Então, ó, esse cara aqui é o nosso resto, certo? Se ele não zerou, isso quer dizer que 2 não é raiz. Tudo bem? Então, agora que nós temos esses 3 resultados aqui como as nossas
raízes, tá? Isso quer dizer o quê? Ó, o 2, ó, a raiz 2 tem multiplicidade, ela tem multiplicidade quanto? Ela é raiz, o 2 é raiz quantas vezes? Ele é raiz, né? Esse número aqui é raiz 3 vezes. Então, o 2, a raiz 2 tem multiplicidade 3. Tudo bem? Então, esse aqui vai ser o nosso exemplo e eu vou passar uma atividade para vocês tentarem fazer, tá? Então, nessa atividade, eu estou deixando aqui para vocês 2 atividades, tá? Para vocês fazerem, né? Para vocês tentarem fazer de acordo com os exemplos anteriores, tudo bem? Então, aqui finalizamos a nossa aula sobre multiplicidade de raízes. Eu aguardo você na próxima aula.